Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos auxílios da lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista Adultos, que tem como título desta lição o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo desta lição diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 10. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura bíblica em classe. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos de 7 ao 15. Diz assim o texto sagrado: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Muito bem. A introdução diz assim: nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Então aqui o comentarista está enfatizando que o Senhor Jesus Cristo trouxe a mais poderosa mensagem avivada, de avivamento, que se pode ter notícia, que é a mensagem da salvação, a mensagem da redenção da humanidade, a mensagem do reino de Deus que começou a ser implantado aqui na Terra. O tópico primeiro diz: o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos, primeiramente, o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. É importante frisar que o evangelho, ou melhor, o avivamento de Deus, ele perpassa todas as escrituras sagradas, toda a escritura sagrada, desde o Gênesis até o livro de Apocalipse. Na lição passada, na lição de número 2, nós tratamos do avivamento no Antigo Testamento.
E ali nós também observamos como Deus agiu na história para avivar a sua obra, para levar pessoas ao conhecimento do verdadeiro Deus. E, da mesma forma, nós vamos observar isso aqui nos livros do Novo Testamento. Ponto primeiro, o avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. O livro sinótico, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles olham para a vida e o ministério de Jesus de uma mesma perspectiva, de um mesmo ponto de vista. Já o Evangelho segundo João, ele já muda o ponto de vista, a perspectiva de abordagem, tanto da vida quanto do ministério do Senhor Jesus Cristo. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Não é uma água física, água que você encontra nos rios, você encontra nas lagoas. Não, é uma água simbólica, uma água metafórica, uma água espiritual que o Senhor Jesus trouxe para aqueles que creem no seu nome. E aí Jesus disse para a mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E esta água aqui é um simbolismo do Espírito Santo, que seria derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. E ficaria na vida do cristão, daqueles que creem em Cristo, por toda a vida e por toda a eternidade. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Aqui está o âmago do que é o verdadeiro avivamento. Preencher o vazio da alma com a salvação, é a salvação de almas, em primeiro lugar. Sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Então, para isso que o Evangelho precisa ser pregado, para a salvação de almas, para preencher as necessidades espirituais do ser humano e também para sanar as necessidades emocionais do ser humano. Você não vai encontrar satisfação para a sua alma em nada aqui na Terra, somente em Jesus Cristo. Então, sua busca incessante de preencher o vazio da alma só encontra solução quando o ser humano tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Salvador e Senhor dos homens, dos seres humanos. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Isso que significa um avivamento, trazer vida aos que estão mortos espiritualmente. Seja aqueles que nunca entregaram a vida para Jesus ou aqueles que estão dentro do contexto de uma comunidade de fé, mas que ainda não experimentaram esse nascer de novo, essa presença espiritual do Senhor Jesus e do Espírito Santo na sua vida. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar, ter Jesus na sua vida fluindo na pessoa do Espírito Santo. Esse é o maior avivamento que alguém pode experimentar. Ponto 2, o avivamento no Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar.
Não existe avivamento sem Jesus. Não existe avivamento sem a palavra de Deus, sem o Evangelho. Não existe. Isso aí é mero emocionalismo, sentimentalismo. Não é o avivamento real, genuíno, verdadeiro, de Deus, que vem dos céus. O avivamento é fazer Jesus conhecido cada vez mais, tanto na vida do crente individualmente, quanto na vida da coletividade de fé. Ponto 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho segundo Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes judeus, traído por Judas, um de seus discípulos, e humilhados por soldados romanos. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: Jesus ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então, essa mensagem aqui que nós encontramos no Evangelho, segundo Marcos, é a mensagem do Cristo que sofreu, que morreu na cruz do Calvário, foi maltratado, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao 3º dia, está vivo e vivo para sempre, e um dia vai voltar para buscar sua igreja fiel. E é a mensagem que ele ressuscitou dentre os mortos triunfante, ele triunfou sobre a morte e sobre todas as artimanhas do maligno. E que ele manda os seus discípulos, incluindo nós hoje, proclamar essa mensagem de vitória contra o mundo, contra a carne, contra o pecado. Esse é o verdadeiro avivamento. Pregar essa mensagem do Cristo ressuscitado triunfante. Ponto 4. O avivamento em Lucas. O Evangelho segundo Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Então, com o nascimento de Jesus, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, ali realmente chega a toda a humanidade o avivamento enviado dos céus. A mensagem de salvação, que ia trazer salvação para todos os seres humanos que crescem no Senhor Jesus Cristo. É interessante observar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem, e o Evangelho segundo Lucas é um evangelho que frisa a humanidade de Jesus Cristo. Então, é importante você, como professor, frisar isso para os seus alunos, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Tópico 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Ponto 1. O avivamento na igreja primitiva. No 1º capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Aí nós vamos ver já em seguida que avivamento foi esse. Ponto 2, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos, capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C. pelo profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão, Marcos 16, de 15 a 18. Dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa
quando foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, de 1 a 3. Para executar a grande comissão. Então, veja bem, antes de ascender aos céus, depois de ressuscitar dentre os mortos, o Senhor Jesus apareceu ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e deu-lhes uma comissão, um mandamento, que eles deviam ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas que eles deviam primeiro esperar em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E isso aconteceu, né? Logo em seguida, nós vemos um relato no livro de Atos, falando da descida do Espírito Santo, ali está registrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E eles foram ali cheios do Espírito Santo, revestidos de poder do alto, para cumprir essa grande comissão de proclamar a salvação em Jesus Cristo, não só para os judeus, mas para todos os povos da terra. E eles cumpriram, fielmente essa grande comissão que o Senhor deu. A FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. E por meio dos seus núcleos de estudo, presentes em várias igrejas aqui de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná e em outros estados e cidades, já formamos mais de 7 mil alunos. Mais de 7 mil alunos que já fizeram os nossos cursos. Nós estamos atendendo hoje mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países de fala portuguesa. Temos mais de 15 anos de experiência no ensino teológico. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, no seu tablet, no seu celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer lugar e hora, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CEADESC, aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, e também reconhecida pela CGADB no Brasil inteiro. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos, e o curso é dividido em 20 disciplinas, 20 matérias, 20 módulos. Aproveite a nossa promoção, que vai acabar a qualquer momento. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os subsídios para a EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 33,25, em 12 vezes no cartão de crédito. Apenas R$ 33,25, menos do que uma pizza pequena. Em 12 vezes no seu cartão de crédito, você vai ter acesso a um curso reconhecido pela convenção. Você que almeja ser obreiro, almeja conhecer mais da palavra de Deus, é uma oportunidade única. Mas você precisa correr, não perca tempo. Faça já a sua inscrição usando o link aqui na descrição. E você vai ter acesso ali à nossa página com todas as informações adicionais. Tópico 3. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Primeiro vamos ver o avivamento, como é tratado esse assunto nas epístolas paulinas. Após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas, direcionadas a igrejas e pessoas. Em suas epístolas ou cartas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos 5:1, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mais enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Esse apelo continua a ecoar atualmente, porque é disso que se trata, o verdadeiro avivamento, o avivamento que vem dos céus. É o crente, o cristão, a igreja cristã ser cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, para poder proclamar a grande comissão, que é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Jesus disse,
eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a única maneira de o ser humano alcançar a salvação espiritual, a salvação eterna, é por meio da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala disso nas suas epístolas, nas suas cartas, entre outras coisas. E você vê que a própria vida, a própria conversão do apóstolo Paulo é um sinal evidente de um verdadeiro avivamento. Ele era um perseguidor da igreja. E, no entanto, teve um encontro ali real, né, na estrada que levava para Damasco, na Síria. Teve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e mudou completamente, né, a sua trajetória de vida. Ponto 2. Avivamento nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais apresentam 8 documentos, né? Ali 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, Epístola de Judas, e as epístolas joaninas, ou seja, do apóstolo João, e etc. A Epístola aos Hebreus. Aparentemente sem perspectivas avivalistas, elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, ou seja, para se dizer que houve um avivamento de verdade, tem que se encontrar esses princípios. Princípio da santificação, princípio da fé, princípio do amor, né, ao próximo, do amor a Deus em primeiro lugar, da primazia de Deus. E tudo isso é tratado nas epístolas gerais, nas epístolas chamadas universais. Tá? E todos esses tópicos são abordados por Pedro, por João, por Tiago, por autor da carta aos Hebreus e etc. Avivamento no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. O último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões às bodas do Cordeiro. Depois de 7 anos, em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Realmente, nesse período em que o Senhor Jesus Cristo estará reinando aqui na terra, lá de Jerusalém, durante uns 1000 anos, né, de paz do milênio, realmente a humanidade vai conhecer o maior e o último avivamento da história, antes, né, da criação dos novos céus e nova terra, antes da eternidade. Chegamos então à conclusão. Antes de falarmos aqui o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da Fé Esta Academia, divulgar o nosso canal, essas videoaulas aí nas suas redes sociais. Comente também o que você está achando, que você se você está gostando, se não está gostando, o que você está achando dessas videoaulas aqui da Fé Esta Academia. Nosso intuito, nosso propósito é trazer, né, um ensinamento aqui genuíno, calcado nas Escrituras Sagradas, para abençoar a sua vida. Você que é professor ou não da Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar aqui nessas videoaulas lições preciosas para a sua vida cristã. Então não esqueça de deixar o seu like, aí, o seu joinha, para nos ajudar aqui, para que o YouTube entenda que esse vídeo precisa ser visto por mais pessoas. Então a conclusão diz assim: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento,
podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. É importante frisar aqui no final aqui dessa videoaula que para haver um verdadeiro avivamento, ele tem que estar enquadrado nos princípios e nos ensinamentos do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Mas um avivamento cristão tem que estar enquadrado nos ensinos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, dos livros do Novo Testamento. Porque se um avivamento ou um pretenso avivamento hoje deixa de lado alguns princípios do Novo Testamento, tem alguma coisa errada. Isso não é um avivamento genuíno da parte de Deus. O que nós temos visto hoje, infelizmente, muito emocionalismo, muita carnalidade, que não gera transformação de vida, que não traz salvação de almas, libertação dos oprimidos do diabo, não traz a verdadeira santificação da parte de Deus nas nossas vidas, e muita gente diz que isso é um avivamento, que Deus está avivando a sua obra. Não, na verdade, se continua tudo, o caráter dos crentes ou daquela comunidade continua do mesmo jeito, não houve avivamento, houve só um mero emocionalismo que não traz resultado genuíno. O verdadeiro avivamento transforma, assim como o apóstolo Paulo foi transformado de um perseguidor em um perseguido pela causa do evangelho. Da mesma forma, um verdadeiro avivamento numa igreja local ou numa igreja de uma cidade, ou de um país, ou até na vida cristã individual, vai trazer perseguição também, porque vai fazer com que aquele crente individualmente ou aquela comunidade de fé manifeste ali a glória e a presença de Deus de tal maneira que as trevas vão se levantar contra. Então, reflita sobre isso e Deus abençoe você, e nos encontramos na próxima lição, querendo Deus.